Olá pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e esse é o canal Livriza. Eu vim aqui para fazer algo que já aconteceu muito nesse canal, que é partir de um elemento, de alguma leitura que ou eu estou fazendo ou que eu tenha feito, para poder repensar o nosso mundo, causando reflexões, conexões, etc. Eu gosto muito desse formato e eu espero que traga para o dia de vocês uma oportunidade de pensar com um pouquinho mais de carinho. Então eu tô lendo agora um livro chamado O Olho do Mundo, de uma série gigantesca que é A Roda do Tempo. Eu até tava conversando ontem com a minha irmã e ela me fez a pergunta seríssima que é: você realmente acredita que você vai terminar essa série? E gente, no fundo do meu coração, o que é mais grave é que realmente eu acredito que eu vou, né? Então eu acho que nesse ambiente de muita proteção não haverá julgamentos, porque nós leitores fazemos continuamente metas que a gente nunca alcança, mas ao invés da gente revisar isso, a gente faz o que a gente dobra a meta. Então é uma experiência muito sincera, muito honesta com a nossa realidade e tá tudo bem, porque além de eu estar começando uma série de 14 livros, se eu não me engano, eu tô tornando isso público, né? Então, assim, é maravilhoso, gente. A perda de credibilidade é uma coisa que realmente não tem limites. Mas vamos pensar um pouquinho sobre um episódio que surgiu nesse primeiro livro, que conta basicamente sobre ali um mundo apocalíptico. Eu ainda tô em 10% de um livro de 800 páginas, a situação só melhora. Mas nesse mundo apocalíptico tem ali um vilarejo isolado de tudo, que realmente vivencia uma rotina de dias muito parecidos, em que as pessoas consideram um isolamento mesmo dos seus hábitos e do que pode estar acontecendo ao redor dessa região. Mas pontualmente há a visita de comerciantes que não só trazem produtos diferenciados para a dinâmica dessas pessoas, como também esses comerciantes são responsáveis por trazer as notícias. E na cena da chegada do comerciante, muitas pessoas cercaram ali a carroça dele para saber o que ele tinha para falar sobre os mundos mais distantes daquele vilarejo. E aí ele dá uma notícia para a comunidade e me chamou muito a atenção, e é esse o nosso ponto de reflexão de hoje, porque as pessoas recebem a notícia e elas começam lentamente a trocar ideia umas com as outras. E aí aquele momento é interrompido porque a notícia é um pouco mais séria, só que essas pessoas levam para os seus núcleos a informação e cada uma, dentro das suas possibilidades e responsabilidades, passam a pensar sobre aquela notícia. Então a sensação de tempo que a gente tem na história é muito grande, porque aí há algumas reuniões, as crianças começam a conversar sobre aquilo, começam a fabular aquela informação também. Alguns adultos se revoltam, outros desacreditam, mas é um processo quase que digestivo sobre a informação. E eu queria fazer um paralelo a respeito da relação que a gente tem hoje com as informações que a gente recebe. O primeiro ponto de diferença, que é muito óbvio para nós, é a questão do volume das informações. Quando chega uma informação para nós, ela tem um rastro de muitas outras informações que a gente já recebeu naquele dia. Isso gera em nós alguns efeitos, por exemplo, uma certa indiferença, uma certa banalização. Por mais que a gente se importe com aquilo naquele momento, no dia seguinte, na hora seguinte, chegarão tantas outras notícias que a gente humanamente não consegue dar importância e relevância para todas aquelas que chegaram até nós. Por consequência, a gente vive uma constante quebra de continuidade, porque a gente não consegue dar, né, uma eficiência, digamos assim, uma qualidade para aquilo que a gente está consumindo. São só flashes da realidade que nos atordoam, num primeiro momento criando esse comportamento de indiferença, mas também nos isolando da capacidade de solucionar aquilo que é um problema
na sociedade. Porque se a gente recebe um conjunto de dificuldades, a gente não consegue refletir por ordem de prioridade sobre aquilo que a gente deveria investir mais a nossa inteligência e, portanto, a nossa capacidade de pensar como coletivo numa solução para aquilo. Porque na hora seguinte a gente vai receber mais um outro pacote e isso nos esvazia, porque a gente não direciona a nossa atenção para nada. Então, são muitas informações, um efeito de indiferença quase como sobrevivência e uma consequência fundamental que é a dificuldade de pensar sobre os temas e, como sociedade, como ordem coletiva, gerar soluções que só viriam com um tempo de maturação daquela informação. Eu acho que esse comportamento, ele é muito nocivo para nós todos, porque há muitas pessoas hoje que optam por não consumir as notícias como uma forma até de se blindar, como uma forma de cultivar alguma saúde mental no mundo em que nós estamos. Então a gente tem um efeito ainda mais nocivo, que é tirar do cidadão a capacidade extremamente potente e maravilhosa de pensar o mundo em que está. Como forma de defesa, a gente se isenta desse lugar e, ao mesmo tempo, as mídias sociais geram em nós uma sensação contínua de insegurança, porque por mais que eu me isole, eu sei que eu tô perdendo muita coisa desse mundo e aí a sensação de perder me faz querer rever e eu entro num ciclo vicioso também de dependência dessas mídias, porque parece que quanto mais eu sei sobre essas manchetes fragmentadas, mais eu tenho algum tipo de aviso sobre esse ambiente de apocalipse em que nós estamos. Então, causa uma suposta sensação de que eu tô mais blindado de algum modo, eu sei o que está acontecendo, por isso eu vou conseguir me defender em alguma ordem. Só que é uma falsa sensação, porque a gente só recebe essas notícias caóticas em fragmentos. Cada vez que a gente vai se informar, a gente recebe mais fragmentos e aí, no fim das contas, a gente não tá conseguindo digerir nada sobre o nosso mundo. É uma sensação contínua de tragédia e de dependência para nos alimentarmos de mais e mais fragmentos. Muito diferente do comportamento desses personagens e muito diferente também de um conceito que eu sou muito fã, que é o conceito de conhecimento. Estudar na contramão desse movimento é um processo que demanda pausa. Muitas vezes a gente entra em contato com uma ideia que é tão inteligente que a gente precisa parar, comer alguma coisa, dar uma volta, fazer um exercício físico, trocar o foco, para que aquilo continue existindo e crescendo dentro da gente. Porque o lugar do conhecimento não é um lugar da velocidade, é um lugar do dia após o outro, construção do raciocínio. E essas informações que nos chegam fragilizam a nossa capacidade de pensar, porque elas demandam, ao contrário, a questão da velocidade, da dependência, dessa suposta sensação de preenchimento que na prática, como a gente conversou aqui no começo do vídeo, é só um esvaziamento. Por isso que também percebemos no mundo em que estamos, né, uma queda brusca da criticidade das pessoas, porque essa postura de ter uma opinião sobre tudo, na verdade, é só uma postura reativa a um mundo que bombardeia vários assuntos. A gente não precisa ter opinião sobre tudo, a gente não precisa falar sobre todos os assuntos, ao contrário, nós deveríamos selecionar aqueles que nós temos mais recursos para investir alguma profundidade e aí, então, se houver espaço, se houver algum tipo de benefício, traduzir esse esforço numa ação efetiva, em algo que possa agregar na escuta do outro. E hoje,
a gente vê essa disputa, né? Essa disputa também, tanto das redes sociais como nossa, de expressão a todo custo, só que é uma expressão que gladia com tantas outras vozes e no fim das contas a gente não matura nenhuma ideia, nenhum raciocínio, só vivendo desses pequenos flashes do mundo em que nós estamos. Por isso eu sempre reforço, gente, o convite a pensarmos sobre a importância de estudar. Estudar tanto em relação às crianças, despertar nelas a curiosidade de se perguntar por que isso é desse jeito, por que aquilo é daquele jeito, trazer para a experiência da escola uma curiosidade investigativa, sem que elas aprendam que aquilo que elas têm que fazer é só o que vale nota, sem que elas atribuam ao conhecimento meramente uma questão de engrenagem, mas uma questão de investigação mesmo. Eu quero entender esse processo, vamos parar para entender as etapas disso. E aí os próprios adolescentes também, que eles possam de alguma maneira se posicionar criticamente para pensar por que será que o nosso sistema de ensino é um sistema que quer deles um processo seletivo chamado vestibular? Para arrancar a possibilidade de maturar o conhecimento, para que sejamos, enfim, sujeitos que só servem como ferramentas conteudistas. Então eu acesso o conhecimento por meio de recursos absolutamente técnicos para passar num processo seletivo, entrar no mercado de trabalho e sustentar essa estrutura. Não ter tempo para digerir o conhecimento é o maior motor do sistema em que nós estamos, porque quanto menos tempo eu tenho para pensar a realidade em que eu estou com esse processo a que eu me refiro, mais eu consigo, né, com isso, fazer com que o sistema me use de ferramenta meramente reprodutora. Também, por que será que os profissionais, pouquíssimos, conseguem continuar estudando quando já estão no mercado de trabalho? Por que será que professor não consegue ter tempo para estudar? Por que será que a gente não consegue criar uma cultura de formação continuada? Porque não sobra tempo. Uma vez que eu passo desse processo seletivo e me torno uma ferramenta, a minha função em sociedade é fazer com que essa engrenagem continue rodando. Não é pensar por que essa engrenagem encaixa nessa. E será que eu quero que as duas rodem para o mesmo lado? E aí, onde está o nosso senso crítico? Porque o nosso mundo produz velocidade, fragmentos, dependência e nessa lógica nossa saúde mental vai se machucando. A maneira que a gente encontra é se blindar desses estímulos para tentar sobreviver minimamente. Só que a gente também tá indiretamente se blindando da nossa capacidade mais bonita como ser humano, que é pensar com sensibilidade. Então eu queria chamar a atenção de vocês para esse lugar, né, com esse vídeo. Sei que é muito distante também de uma solução, mas diferente desses estímulos fragmentados que a gente recebe, que a gente possa pensar sobre isso juntos, porque se é algo que incomoda e se somos pessoas que temos acesso à informação, por que não pensar por outro caminho? Por que não acreditar que o único caminho possível é o que já existe? Vamos parar, vamos maturar, vamos digerir, vamos conversar, porque talvez esses verbos, na prática, eles consigam coletivizar o estudo, oportunizar que o estudo não seja um privilégio e sim um direito. Obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.